Olá, cá estamos nós, com a satisfação de estarmos juntos com vocês. São 11h30 da manhã, já gravei um vídeo hoje, já postei, já vi que houve visualizações, 3 visualizações e comentários. É pouco, mas acontece que isto não é para muitos. Então deixa lá aqueles que têm 700 mil, 600 mil, 500 mil, porque são pessoas gado que vai para o matadouro. Então, graças a Deus, os 110, agora parece que aumentou mais 2 inscritos, e o número de 550 a 601 de não inscritos, que as estatísticas do YouTube me mostram. Então, muita gente está vendo esse trabalho. E essas pessoas, 114 delas, eu acho que é esse o número, que estão inscritas, sabem, me conhecem e sabem que eu estou falando a verdade. E agora essas 550, 600, na semana passada recebi que não inscritos que tinham visto meus vídeos eram no 603. E nessa semana recebi que eram 552, oscila, mas de 500 a 600. Ou seja, a mensagem está sendo espalhada, a verdade está sendo dita, e eu estou cumprindo assim a ordem que ele disse: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura que é debaixo do céu, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Estou fazendo aquilo que ele disse: criei, fui batizado, estou salvo, mas tem que ter cuidado. São Paulo diz: ninguém diga que estou de pé, porque o diabo ronda ao redor como um leão procurando a quem devorar. Santo Agostinho, porém, retruca Paulo dizendo assim: mas é um leão acorrentado. Ele só pega quem se aproximar dele. Então a prudência, que é uma das 4 virtudes, justiça, temperança, fortaleza e prudência, diz: não se aproxime do diabo, quer dizer, não dê lugar ao pecado. Você é capaz de saber quando está correndo risco, então afaste-se. Então veja, Paulo diz que o diabo está ao redor de nós, que nós devemos ter muito cuidado. Jesus disse isso: vigiai e orai o tempo todo. Mas Agostinho de Hipona, Aurélio Agostinho, bispo de Hipona, disse: mas olha só, eu descobri que ele é um leão acorrentado. Então eu antevejo a possibilidade de que aquilo é um risco para a minha alma. Só me aproximo se eu quiser. Então depende de mim, de uma coisa chamada critério em epistemologia, discernimento, me aproximar ou não. Então fujam do pecado. Fujam, não deem lugar ao pecado. Aí se chama prudência, ou então ser consequente com a fé que nós abraçamos, a fidelidade. Então aqui nós estamos então continuando com o nosso script, né, e mostrando que Jesus provou aos primeiros discípulos nas bodas de Caná que estavam com ele, que ele tinha o poder da criação, e ele aí vai para procurar outros discípulos. Alguns que eram de João passam para o lado dele, porque João já sabia que ia ser morto, porque ele pregava, a guerra dele era como a nossa, era direta e implacável. A de Jesus vai ser direta como a nossa, dando nomes, dias, datas e tudo. E se quiserem, morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Viver para mim é perda. Mas enquanto Deus quiser, estarei aqui com vocês. Estou com os amigos aqui e lá estarei com Cristo, se Deus quiser. Essa é a minha fé, por ela vivo, por ela morrerei. Então, aqui estamos, paramos nisso. Jesus convence aos discípulos nas bodas de Caná que ele tem poder da criação, transformando, transmutando água em vinho. Os discípulos creram nele. E agora ele vai espalhar isto, fazendo milhares de milagres, que alguns são descritos pela Bíblia. Aqui eu tenho a Bíblia completa, de Almeida. É uma boa Bíblia, embora faltem muitos livros. O problema da Bíblia protestante é essa, né?
Martinho Lutero seguiu o cânon judaico, tirando alguns livros. E nós católicos seguimos o cânon da Septuaginta, onde estão os livros completos do cânon estabelecido 200 anos antes de Cristo. A hebraica foi concluída 200 anos depois de Cristo. Ou seja, Esdras já tinha colocado um cânon, os 70 seguiram esse cânon, mas depois os judeus da sinagoga de Satanás perceberam que esse cânon estabelecido por Esdras na Babilônia deixava brecha para que se percebesse que Jesus de Nazaré era o Messias. Eles eliminaram alguns livros, e aí em 200 anos eles refizeram o cânon, e aí a Tanakh hebraica, que eu tenho, já mostrei a vocês, então não está completa. Martinho Lutero, na sua rebelião contra Roma e na sua vaidade para ser o preferido do Papa, e não foi, né? Foi Charles Tatzel, como eu disse, na questão das indulgências. Ele não era contra as indulgências, ele queria pregar as indulgências, ele queria ser conhecido pela Alemanha toda. E aí o maçom Frederico Suábio, Frederico II, o grande eleitor da Saxônia, príncipe dos príncipes, aproveitou-se do idiota, louco de pedra, porque batia a cabeça na parede. É só ver o filme Lutero 450 anos depois. Ou então ver o livro Vaticano, onde aqui um padre que brigou com a igreja porque ele dizia a verdade, e os papas diziam cala a boca, e ele não calava a boca. Mas como eu sou livre, eu sou padre Gorado, porque saí do mosteiro de São Bento. Se eu tivesse sido monge, não poderia estar falando o que estou falando agora, Deus sabe o que faz. Então o monge lá que prevaricou, na verdade, foi uma obra divina, foi uma providência para que eu pudesse estar livre do voto de obediência, e aí teria que ficar calado. E aí então ele diz aqui, ele sendo padre foi excomungado porque ele disse a verdade, mas o livro dele é uma maravilha. Está aqui, né? É um dos meus preferidos, Vaticano Potência Mundial, mas está muito em vermelho e preto, então está aqui o Vaticano Potência Mundial, onde ele mostra que toda a civilização ocidental foi devida à obra dos papas. Aqui está, ele é historiador. E aí quando ele aqui faz a denúncia, dizendo que Martinho Lutero era um louco, extremamente vaidoso, ele aqui também diz que o Papa, quando aceitou o cargo de governar junto com César, fez uma besteira, porque afirmou, agora eu sou César e Galileu. Vaidade também, né? Então como é que o Papa diz isso? Leão Magno, né? Agora sou César e Galileu. Ou seja, César convidou, porque ele tinha expulso Átila Uno e tinha mandou soldados das fronteiras de Roma, do Império Romano, abrirem as fronteiras e deixar os bárbaros entrarem, porque ele sabia que estava nos planos de Jesus Cristo que aquele povo seria o novo povo de Deus. E aí ele partiu para a conversão desses povos. Então ele usou de uma estratégia. E aí isso não é compreendido, porque com isso os bárbaros, no ano 476, formalmente invadem as fronteiras de Roma, os soldados deixam, e aí se misturam com os romanos, e eles vão se romanizando, ou seja, se civilizando, mas acontece que eles são incapazes de absorver a cultura greco-latina, o que nós chamamos a cultura clássica. Essa foi a decisão do Papa, está aqui tudo dito por Joseph Bernadette. Nessa época não era João Paulo II, nessa época o Papa era Leão Magno. Então, Leão o Grande. E ele enfrentou Átila, venceu unindo os exércitos romanos, com Aécio como general, junto com o exército dos francos, Meroveu, rei da França, junto com os godos e ostrogodos. Agora não me lembro exatamente o nome dos reis dos godos e de ostrogodos, mas Alarico parece coisa dessa natureza. E aí, com esse grande exército, ele abriu os portões de Roma, partiu para cima de Átila e venceu, e matou Átila. Quando ele voltou para Roma, o povo o aclamou rei de Roma. Ele aceitou. E aí chamou o herdeiro legal, né? Promoveu Aécio, o general romano corajoso, que aceitou inicialmente lutar pela defesa de Roma contra os bárbaros hunos,
mas ele sozinho não iria, tinha que ter um chefe, mas o rei fugiu. Aí o Papa, depois que ele reúne isso, Aécio Romano, Meroveu dos francos e Alarico dos godos e ostrogodos, ele manda abrir os portões e aí eles partem. Para surpresa de Átila, o Huno, aquele que tinha um escudo que 3 homens tinham que entregar a ele, porque não, a força do braço esquerdo dele, o escudo dele, um homem sozinho não conseguia segurar. 3 homens entregavam ele depois que ele subia no cavalo. Pois esse monstro, né, onde se diz, né, historicamente, que onde a pata do cavalo dele pisava não crescia mais a erva, pois foi vencido por Leão, pelo Papa Leão. Leão o Grande, mas ele foi vaidoso, porque o povo, quando ele voltou, vencedor, ele foi aclamado rei de Roma, ele aceitou. E aí sentou no trono, mas chamou o descendente legal do covarde, Rômulo Augusto, que tinha fugido, e disse: mas o trono é por direito teu. Contudo, eu vou governar do teu lado. Você vai ter que governar de acordo comigo. Os protestantes acham isso o maior desastre da história da igreja cristã, analisando de Jesus, primeira geração apostólica, segunda, terceira, os 400 anos onde todos os cristãos acreditam, porque era a era dos mártires, né, que acabou com o combate dos grandes doutores da igreja heresia, e aí esse Papa, ele denuncia tudo aqui, contando tudo direitinho. Aí ele vai dizer dessa vaidade de Leão Magno, que disse: sou César e Galileu, e analisa a vaidade de Martinho Lutero, que queria ser célebre, e aí a briga dele com o Papa não era para, de fato, reformar os costumes da igreja, que estava cheia de vícios, mas era ser o predileto do Papa para pregar as indulgências. E o Papa colocou Tatzel, e aí ele brigou com o Papa. O grande eleitor da Saxônia, Frederico Suábio, aproveitou-se, maçom da maçonaria já moderna, e nós estamos em 1530, mas acontece que a maçonaria moderna já tinha raízes, nas sociedades secretas de 1530 ela já tinha raízes. Quer dizer, o Lutero já é protegido pela maçonaria de Frederico o grande Frederico. E aí ele fez de Martinho Lutero a ponta de lança dele para poder dividir a cristandade alemã em 2 partes, protestantes e católicos. E aí tudo isso o Joseph Bernard narra ali no livro Vaticano Potência Mundial, e diz: a civilização ocidental é fruto do trabalho dos papas. E aí ele vai mostrando, mas vai mostrando o Papa como ele era. E isso escandalizou a Roma, escandalizou os cristãos, que tinha papas que tinham amantes como os Borgias, como os Médicis, e aí ele conta tudo, conta a história toda como eu estou contando para vocês. E aí foi excomungado. Mas a igreja depois percebeu que tinha cometido um erro, porque o erro dele foi dizer a verdade, e Cristo disse que é a verdade, como eu estou dizendo aqui para vocês. E aí reintegrou, mas ele já tinha escrito o livro, viu? Ele já tinha escrito o livro. Então, o Vaticano Potência Mundial, onde ele dá a grande mensagem. Vamos voltar ao livro já já. Então, aqui estamos então seguindo o nosso script. E o nosso script agora é Jesus, depois de ter chamado os primeiros discípulos que creram nele nas bodas do Caná, vai fazendo mais discípulos. Vai até Nazaré, é rejeitado. Aí ele volta para Jerusalém. Lá ele expulsa os vendilhões do templo e chama do templo de minha casa. Olha só, o templo era de Javé. Ele diz: minha casa será chamada casa de oração, vocês a transformarem em covil de ladrões. Aí ele já disse que era Javé, né? Então nós estamos nessa parte, e aí nem protestantes nem católicos conseguiram chegar à compreensão perfeita de o que é que Jesus veio dizer. Veio retomar o papel, recolocar El no seu lugar, Eli, Eli, lama sabachthani, meu El, porque me desamparaste, e assim anular a lei de Javé. Ele não vinha anular a lei, mas cumpri-la, contudo, 613 preceitos dados por Javé a Moisés e aos profetas, ele reduz a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois ele diz: a lei do amor é uma só. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai até mesmo os que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem. Deixai que
todos vivam, mesmo sacrificando vocês, mesmo com o sacrifício da vossa própria vida. Isso é muito difícil de cumprir, né? E a Bíblia, portanto, é um livro muito difícil, e essa dificuldade fez com que nem católicos nem protestantes se arriscassem a fazer a interpretação correta dela, que eu já disse, né? São 3 deuses, e esses 3 deuses foram descobertos por várias pessoas. Eu cheguei a essa conclusão, Eliphas Levi Israel chegou a essa conclusão, onde ele coloca claramente no Dogma e Ritual da Alta Magia 2 desenhos, onde ele mostra que há um deus de barba branca e um deus de barba negra, né? Onde ele coloca um triângulo virado para cima, branco, e um triângulo virado para baixo, preto. E aí o rabino judeu Eduardo Sklar diz: eu cheguei a essa conclusão. Por que é que os judeus não dizem isto? Está claro, é evidente, há 3 mundos, cada mundo é governado por um Deus. O mundo do Deus, o universo de Deus, Bereshit bara Elohim, Gênesis 1, o mundo dos deuses, onde Javé, que é apenas um anjo elevado da alta categoria por mandato de El, fala como se fosse Deus, porque tem essa autoridade. É fácil ver isso na teogonia babilônica, como é que El se afastou provisoriamente, tirou férias e deixou Javé no seu lugar. Então, na teofania do Sinai, o anjo Javé fala com Moisés e diz, Moisés pergunta qual é seu nome, ele dá o nome de El. Eié, Asher, Eié. Essa era a frase típica de El. Mas ele diz: mas eu quero que você me chame de Javé. Isso ele já tinha dito em Gênesis 28, né? Isso é no livro do Êxodo, muito posterior a Gênesis, e em Gênesis 28 ele já tinha dito a Jacó, depois de lutar com Jacó. Aí fica claro, um anjo às margens do Jaboque agarrou Jacó, puxou, sacudiu, e Jacó começou a lutar com ele, e aí a luta prolongou-se até a madrugada, e aí o anjo disse: solta-me, porque já está na hora de eu ir. E aí Jacó disse: não irei enquanto não me abençoares. Ele disse: eu te abençoarei. Como é o teu nome? Ele disse: Jacó. Pois bem, de agora em diante tu te chamarás Israel, não mais Jacó. E aí Jacó então passa a ser chamado de Israel. O nome Jacó vai aparecer daí para diante praticamente nada. O patriarca vai virar Israel, e os seus descendentes que vão para o Egito. Ele vai para o Egito levando a sua família, né? Ele teve 12 filhos, e ele vai com os filhos, as esposas, muita gente, a convite de José, seu neto. Não, seu filho, com Raquel. Ele teve 2 filhos com Raquel, Benjamim e José, os que ele mais amava, porque ele amava Raquel. Mas os filhos com Lia ele teve muito, e teve outras concubinas, no total de 12 filhos, que fizeram as 12 tribos de Israel. E aí os Clars, que é um judeu, é um rabino judeu, diz: eu cheguei a esta conclusão, El é El, Javé é Javé, e o mundo que nós estamos é o paraíso, do qual não é o paraíso, pois dele fomos expulsos por Javé. Então já é outro mundo. Eles aqui, muito mais completo, mas aqui eles ainda fizeram a safadeza de traduzir Yahvé como Senhor, que é para poder a gente não ver a diferença entre o nome Yahvé e a diferença do nome El. Então, onde estiver, Yahvé é um Deus muito humano, porque ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas na verdade o verdadeiro Deus, ele chegou a essa conclusão, é El. Então, Javé, frequentemente agindo como se fosse um dos deuses olímpicos dos gregos, superou e suplantou os deuses dos povos vizinhos aos judeus, inclusive o próprio El, mas por mandato do próprio El. Não suplantou, não. Ele foi colocado no trono por El para poder fazer o trabalho dele, que era quebrar a nuca dos desobedientes. E depois ele voltaria, né, encarnado. Quando Moisés disse: mostra-me tua face, a Javé, no livro do Êxodo, ele diz: minha face tu não poderás ver,
porque nenhum pode ver minha face e ficar vivo. Então, era Javé falando como se fosse El. Então, Javé ora fala de si e ora fala como se fosse El. Essa dificuldade cria um problema sério para os leitores da Bíblia. E aqui, olha, El. Na verdade, Javé é um mandatário de El. Foi entronizado por El. Está belíssimamente descrito isso de uma maneira análoga que a Bíblia copiou, né, dos babilônios, da teogonia dos sumérios, acádios e caldeus. Então a Bíblia é um plágio, vamos dizer assim claramente, a Bíblia é um plágio com adaptações, e aqui essa denúncia está feita por esse rabino. E aí ele não entende, como eu também não entendo, por quanto tempo vão manter essa mentira. Por quanto tempo vão dizer que há um só Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, na igreja cristã, católica, principalmente? Os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é Deus, então é uma bagunça. E o que mais? É mais um problema. Ninguém diz El, que é o Deus do mundo de Deus em si. Não vamos discutir isso aqui, já vimos, né? Ele entroniza o anjo Javé, que aparece a Abraão, se corporifica, né? El não pode se corporificar, né? Quem se corporifica é o Logos, ou seja, uma potência dele. Ele é memória, inteligência e vontade, o amor. E aí quem se corporifica é a inteligência, é o Logos. E aí ele diz, descobrir tudo isso não é difícil. Por que os cristãos não dizem isso? Por que os judeus não dizem isso? Ele não sabe. Ele só termina o trabalhozinho dele que eu tenho apostolado, dizendo aqui, quase como num lamento, que quando os editores finais da biblioteca da Bíblia hebraica, Esdras, né? Redatores finais é Esdras e a grande assembleia, a sinagoga de Satanás, ajuntaram todo o material em algum momento entre o século 6 e 4 a.C., é o século de Esdras, do século 6 ao século 4, é aí no século 4 que Esdras vai, 430 a.C., fazer definitivamente o cânon bíblico, que começou no século 6 e vai terminar do Deuteronomista e vai ser completado por Esdras no século 4. Depois, vejam bem, 200 anos depois disso, antes de Cristo, 200 anos depois de Cristo, os judeus vão refazer o cânon de Esdras, porque ali tinha muita coisa que indicava claramente que Jesus era o Messias. Mas antes disso, 200 anos antes de Cristo, os 72 sábios tinham sido mandados a Alexandria para o faraó Ptolomeu e tinham feito uma Bíblia segundo o cânon estabelecido na Babilônia. Essa é a que nós católicos usamos. Infelizmente, os irmãos protestantes não conseguem perceber isso. A raiva deles ao Papa e ao poder da Igreja Católica é tão grande que eles cometem absurdos, parece uma loucura. E Esclasse diz: então, depois de juntarem todo o material, em algum momento, Deus havia se transformado. O velho Deus nacional de Israel, El, que convivia com todo o panteão cananeu, todos os outros deuses eram ele com nome diferente, né? Ipsistos, Assur, que mais? Ilu, Ilá, que deu Alá. Então ele convivia com todas as divindades. Já Javé não vai querer ter nenhum rival. O velho Deus nacional de Israel, que é El, que convivia com o panteão cananeu, tinha ficado para trás. Ele agora era Yavé, o Deus Todo-Poderoso do Universo. Yavé dos exércitos, o Deus guerreiro Marduk. Isso é fácil de concluir, é só ter um pouquinho de inteligência, paciência e pesquisar. Infelizmente, os Clarks aqui foi honesto e disse aquilo que os judeus não gostam, não querem que a gente diga. Infelizmente. Mas um dia a verdade virá à tona. Então, Jesus veio dizer isto. E por isso foi crucificado. Porque para dizer isso, ele tinha que dizer que os adoradores de Javé
entre os quais se encontrava Esdras, na verdade, agora teriam que sair do cenário. Porque El manda, se torna homem, não na forma de Abba, mas na forma do Logos, o verbo que fez carne e habitou entre nós, e aí El volta a tomar o poder. E aí Jesus desconstrói toda vamos dizer assim, a obra que Javé tinha feito, mas era provisória. São Paulo diz, a lei era um pedagogo, ou seja, um mestre que nos ensinou a entender o que vai vir agora. Então, essa era a função de Javé, um Deus criado por Reshit, como o professor Mark Smith diz, e Sklar ali repete, e aí, se ele era esse o sonho dos essênios, e que Jesus vai fazer. E aí, mas vai haver uma divisão, aqueles que aceitam Jesus e aqueles que não aceitam. Então, os que aceitam vão se tornar, vamos dizer assim, cristãos de várias denominações, inicialmente somente chamados discípulos do caminho, depois vão ser chamados de cristãos. E aí é uma pena que nossos irmãos evangélicos não compreenderam esse plano, essa trama, eles não fizeram essa pesquisa, e aí aqui eles tiraram da Bíblia dos 70 da Septuaginta vários livros preciosos. E com essa atitude, eles então fizeram uma lástima, porque quando vão para o culto evangélico, então as pessoas não sabem exatamente o que é que estão fazendo. A Santa Missa se transformou apenas numa moral. Um fica dizendo ao outro o que é bom, o que é que deve fazer. O pastor é encarregado de que todos pratiquem o bem. E por só isso, mas o cristianismo não é só isso. Não basta praticar o bem. É muito mais do que isso. É saber que há 3 universos. Um criado por El, onde ele criou Reshit, já disse isso. Outro que Reshit criou, onde ele coloca Javé num trono para provisoriamente, durante 1450 anos, dobrar a dureza do coração dos israelitas, né? Ou seja, os descendentes de Jacó, e Jacó fica confuso, porque quando sonha com a escada onde os anjos sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem, na verdade da pineal, da hipófise até a pineal, a escada de Jacó é a ligação da hipófise com a pineal e da pineal com o jorro de luz que vem de Javé. E então, através de Javé, nós podemos fazer verdadeiros milagres. Então, certa vez, um anjo me apareceu, eu disse a vocês, e eu estava num domingo de tarde em casa, já mostrei para vocês aqui, ó, eu vi isso aqui. Cavalos alados em Cunha, eu vi, mas não foi só eu. Então, minha esposa também viu, só que ela disse que não escreveria. Mas o dono do bar da esquina, Marcos, viu e assinou aqui. Aqui está o nome dele, Marcos Vinícius, está assinado aqui. Ele viu mais coisas, mas essas coisas aqui só interessavam a ele. O olho que tudo vê, ele não sabia nessa época, ninguém imaginava os Illuminati. E o anjo da guarda dele. Então ele faz uma separação entre o que ele viu no céu, não sabe porquê, e o que ele viu na terra, que ele sabe porquê. Aí ele me trouxe isso aqui, e disse que queria que eu desenhasse isso de maneira boa. Eu falei, desenho, se você assinar, datar e me der. Aí eu sabia desenhar muito bem, e aí ele fez aqui, ele aqui faz as legendas, quem é, o cavaleiro que estava na frente entrou na porta do meu quarto, a porta estava aberta, num cavalo branco alado, vestido de um príncipe grego, a coisa mais linda que eu já vi nesse mundo, e a minha ex-esposa viu, e disse com quem você está falando. A gente falava telepaticamente, mas ela é sensitiva. E ela conseguiu ver, e eu disse, você está sonhando, durma. E botei a mão na testa dela, era sensitiva, ela voltou a dormir. Mas quando ela acordou, ela disse, eu vi que você estava falando com um homem montado num cavalo branco de asas. Aí eu falei, então escreva. Não vou estimular a sua vaidade. Eu falei, não é vaidade.
Eu preciso mais tarde ter uma prova para escrever isso. E quem me deu essa prova foi Marcos Vinícius, que tem um bar ali na Nilo Peçanha, em fevereiro de 86. Está aqui datado. Marcos Vinícius, o nome dele, o anjo dele, o olho que tudo vê, né? E em 02 de 86. Tenho aqui a prova, então, de uma pessoa que viu, ele estava embaixo do meu quarto, no bar dele, e eu vi da porta do meu quarto no segundo andar, e ele viu lá embaixo no resto do chão. Nós vimos a mesma coisa, e ele desenhou. Fez assim rapidamente uma folha de papel. Esse desenho é dele. Onde você tiver, Marcos Vinícius, você sabe que eu estou falando a verdade. E ele só disse assim: eu quero que o senhor que sabe desenhar não faça esses bonequinhos, faça as coisas certas. E aqui ele colocou, a letra dele é terrível. O fato é que ele coloca que este estava na frente dos outros. Era uma cunha de cavaleiros em cavalos alados. Isso obviamente não era no mundo material. Isso era no segundo ou terceiro plano. Mas ele teve acesso porque Deus quis para que eu tivesse uma testemunha. E aí esse aqui, ele viu vir na direção da minha casa. Mas como ele estava no andar de baixo, não viu. Esse estava na frente dos outros. Ele coloca aqui. Pois é esse aqui que se identificou com o nome de Galgal e disse que eu tinha um nome, não vou dizer a vocês esse nome, e que quando eu estivesse fora do corpo, eu assumiria o meu lugar diante da cavalaria do sol. É assim que ele disse para mim. Eu recebi esta designação, eu recebi pela graça de Deus. Eu ainda sofri muito com os pecados cometidos, mas fui agraciado com essa escolha. Ou seja, ele já sabia, o Galgal, que eu tinha, essa palavra está na Bíblia, é o nome do monte de pedras que Jacó fez para separar as terras dele das terras de Labão. E dali, um não podia ultrapassar para lá e o outro não podia ultrapassar para cá, nem os descendentes. Fizeram um pacto de paz. Então ele se apresentou como sendo Galgal, ou seja, o nome que foi usado na Bíblia por Jacó. Então é o nome que ele se autodenominou. Então aí ele se apresentou a mim e me deu certas instruções e me disse que eu estava ali recebendo dele por naquele momento como é que eu vou dizer, o título de Cavaleiro do Sol. O Sol é o Cristo solar, é Jesus. Sempre o Sol é o Cristo. Guardei lembrança preciosa que alguém viu, então não fui só eu. Antes eu via as coisas sozinho e eu achava que estava pirado, e o Dr. Tom Viana Ramos disse que eu era esquizofrênico. Aí quando isso aconteceu, eu mudei de pensamento. Eu falei: não estou maluco. Então, se alguém viu, a minha ex-esposa viu e disse: não farei nada por escrito. E ele viu e fez por escrito e por desenho. Está aí o Galgal, montado num cavalo branco de asas lindíssimo. Era uma coisa indescritível, vestido de príncipe, com a tiara, com a pedra azul na tiara, vestido de ouro e prata, e com braceletes, e com a sandália de ouro, com aquelas alpargatas gregas amarradas nos pés, nas pernas. Indescritível, uma coisa lindíssima. Jamais vou esquecer o Galgal, né? E ele aí me deu essa comenda. Ele me deu, então, vocês maçons, né? O que vocês têm, os graus que vocês têm, não valem nada. Por quê? Porque são coisas aqui de homens que se envaidecem, feito, como diz o meu amigo Davidson, jumento de cigano. Vocês querem com aquelas coisas, aquelas fantasias todas se promoverem. Na verdade, vocês estão sendo lambibotas do anticristo. A maioria, que é a minoria, porque a maioria é inocente. Então está aqui, eu mato a cobra e mostro o pau. Então está aqui, uma preciosidade que está nos meus documentos. Duvidam? Bem, é um direito que vocês têm, mas é meu direito também provar. Já mostrei também isto,
vou mostrar de novo, dei 5 reuniões em loja maçônica. Embora a minha maçonaria, sendo cristã, não tivesse reconhecimento da maçonaria oficial, mas eles queriam que eu fosse para lá. Essa placa me foi dada porque eu mostrei que a loja maçônica era uma réplica do Templo de Jerusalém. Expliquei isso para os maçons. Ensinei maçonaria aos maçons. Eles não me reconheciam como maçom porque eu fazia parte de uma maçonaria cristã, MAAT, que ainda hoje nós temos membros que recebem agora virtual, na pandemia virtual. Está aqui o oferecimento ao professor Marlan Tavares de Oliveira e não ao irmão Marlan Tavares de Oliveira, né? Se eu quiser tirar aqui, eu vou tirar, porque a placa é de bronze. Então, mas não me reconheciam e perguntavam por que é que eu não ia para lá. E eu disse, porque vocês são falsos. Vocês, na verdade, não são maçons verdadeiros como eram os operativos. Então, está aqui. Querem mais provas? Vou dar mais provas. Então, não estou lá porque eu não quero, porque eu sou cristão e sei que lá eu terei que negar Jesus Cristo em 2 graus, grau 15 e grau 18. E eu não negarei Cristo por nada deste mundo. Não há força no mundo, como diz Paulo, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem espada, a morte, nem a vida, né? Nem o perigo, nem a doença, nada nos separará do amor de Cristo. Isto eu digo com toda a convicção. Nada. Me ofereceram fortunas para poder negá-lo. E eu disse, não. Hoje sou pobre, vivo com o dinheiro dos meus alunos, que me permitem viver uma vida digna, porque minha aposentadoria é uma merreca. Eu ganhava 5 salários mínimos e com aquela história do presidente Sarney, ele reduziu o salário mínimo para os aposentados, se chamava salário referência. Aqui é a minha pasta da maçonaria, né? Então essa pasta é só sobre documentos maçônicos. Foi-me dado pelo GOMEB, que era a ordem a qual eu pertencia. Está escrito aqui, Fraternitas, fraternidade, igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade. Está aqui. E o símbolo de combate dos 2 quadros. Agora eu vou mostrar a vocês, como eu disse, já que eu comecei, vou até o final. Aqui está a prova de que eu sou grau 33. Está vendo? É isso aqui, vestido nisso aqui, e com um terno, e com uma coisa na cabeça, um tipo de turbante na cabeça, que nós, então, somos elevados ao grau 33. Está aqui o símbolo maior, está vendo, da casa de Rothschild, está aqui a maldita águia de 2 cabeças, a águia bicéfala. Estão vendo aqui? Não estão vendo direito não, porque tem um pano aqui por detrás, está vendo? Mas isso aqui é a águia de 2 cabeças. Olha uma cabeça dela aqui e outra cabeça dela aqui. Eu recebi. Aqui está escrito, Deus Meunca é Jus, Deus e meu direito. E aqui está. Essa faixa é recebida no grau 33 da maçonaria do GOMEB, fundada por José Castellani, Coreia Aníbal e Henrique Jorge Silva. Então, maçonaria cristã, porque eles eram revoltados com o fato do maçom ter que negar Jesus. Castellani, que a gente chamava de Castelo, e ele, quando escrevia para a gente, usava o pseudônimo de Platão, porque ele pertencia à alta maçonaria. Ele disse, eu sou mais útil a vocês daqui do que lá. E aqui está, então, Deus meunque jus, a frase em latim, e aqui rei, né? Quem chega a esse grau, reina. Reina com o quê? Com os Rothschild. E aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrelas, né? Então, essa é a faixa que eu guardo, porque fui realmente instruído, mas o Henrique, o Castelo, que é Castellani, a gente chamava ele de Castelo, e o Coré, né? O Coré depois falhou. O Coré escorregou e voltou para o GOMEB, para o GOB. Então deixou. Então está aqui, para quem quiser ver, estou dando todas as provas, de que estou falando do que eu sei, do que eu vi, do que eu estudei, e tenho tudo isso aqui.
Então, essa está separada, porque é algo extremamente precioso, mas tem mais coisas aqui. Vou mostrar a vocês. Hoje é o dia de botar para fora o grande segredo. Aqui eu tenho uma pasta, a pasta preta. Nessa pasta preta está a proposta de admissão à grande loja, a grande loja do Rio de Janeiro. Grande loja do Rio de Janeiro. Está com selo, ó. Se eu tirar daqui e você passar o dedo, você vai ver que isso aqui é o selo. Você vai sentir a diferença, é o selo. Eu não preenchi. Meu padrinho me deu isso aqui na maior sede de que eu passasse para lá. E eu não preenchi. Não preenchi porque eu sei que eles... aqui ele coloca aqui o que é que juntar fotografias e isso que era preciso. Juntei quase nenhuma. Então, aqui está uma que eu preenchi, que foi me dada pelo meu irmão Fernando Franco, e eu confiei nele, porque ele ia fundar uma maçonaria como a nossa, segundo a proposta que eu fiz ao meu irmão Vinícius, né, da gente fundar uma maçonaria cristã. Essa eu preenchi, está preenchida. Todos os dados meus estão aí, porque a gente ia fundar no interior aqui do estado do Rio, secretamente, uma loja de maçons cristãos, que ele era cristão e também não concordava. Então você vê que tem muita gente lá dentro que, ao descobrir a safadeza de que a maçonaria se diz tolerante, mas na verdade não é tolerante, né, porque ela tem rituais que fazem o cristão negar a sua fé em Jesus Cristo. Está toda preenchida. Mas meu irmão morreu antes que a gente pudesse fazer isso. E ele tinha muita confiança de que eu o ajudaria e seria muito útil nessa tarefa. Aqui é outra coisa. Então, aqui está o que fez Henrique Jorge Silva, que era o nosso grão-mestre, se suicidar. Recebeu um monte dessas propostas da Grande Loja Unida, maçons antigos livres aceitos do Estado do Rio de Janeiro. Já não é mais a maçonaria oficial. Aqui já seria um acordo da maçonaria oficial que chamou ele, e aqui eu tenho vários, que era para todos os maçons da minha loja. Proposta de admissão, eu deveria distribuir com todos da minha loja, Henrique mandou para mim, e cada um venerável da sua loja recebeu um monte de propostas dessas. A gente deveria então se tornar maçons dessa nova maçonaria, que fez um acordo com a grande loja, já que eu não tinha ido para a grande loja. E aí Henrique deixou cair-se na esparrela, deixou se enganar. E aí, quando ele percebeu que ele tinha caído, ele suicidou-se, porque ele quase que destruiu a nossa obra, que era a maçonaria cristã. Isso não tem nada a ver. Eclésia Gnóstica, né? Aqui a minha nomeação de gnóstico, mas vai ter umas coisas. Aqui nós temos uma carteirinha, que é uma revalidação do meu curso de parapsicologia com Frei Albino Nares. Então aqui está escrito Associação Azul de Pesquisa e Estudo da Mente, sócio efetivo, número tal, tá vendo? Foi um curso dado da Igreja de Santo Antônio, né, por católicos que estudavam parapsicologia, e aqui nas costas está o meu nome. Marlon Tavares de Oliveira, minha assinatura, e o orientador Thomas. É o nome do orientador. Em 30 de maio de 1991. Então, são documentos. Vou abrir agora para vocês essa documentação toda. Mas não posso. Eu preciso ir adiante. Eu tenho que mostrar muita coisa. Então, aqui está minha comprovação de que no curso de Teosofia, isso é o curso de Teosofia que eu tenho aí nos meus vídeos que eu estou, já fiz a playlist do curso de Teosofia. Essa é explicando a Bíblia, né? Então são documentos que há muito tempo eu não pego. Então isso é um documento, que eu sou sócio efetivo da Associação Azul de Pesquisa e Estudo da Mente. Então deixa para lá. Isso aqui olha aqui, esse é o diploma,
Ali é a carteirinha. Esse é o diploma, tá vendo? Tudo que eu digo a vocês é a mais pura verdade. Estou mostrando. Associação de Pesquisa e Estudo da Mente. Centro de Treinamento certifica que Marlon Tavares de Oliveira frequentou o treinamento de 28 horas em desenvolvimento e orientação mental, realizado na cidade do Caxias, RJ. O diploma foi feito em Curitiba, 20 de maio de 1991. Marlon Tavares de Oliveira, graduado, presidente e orientador. Thomas, está aqui. Tá? É outro documento. Agora, aqui o certificado de tarosofia. Eu aqui estou dando o certificado aos meus alunos de tarosofia. Os primeiros alunos tiveram o certificado. Aqui está o certificado da Associação Mensana, do curso Mensana de Frei Albino Arese, que foi o meu curso de parapsicologia. Deixa aqui dentro. E tem mais o que? Aqui, certificado do grau 33. Pronto, cheguei lá. Então falo sabendo do que estou falando. Não falo besteira. Não falo do que dizem assim, só sabe maçonaria quem está na maçonaria. Eu entrei. Mas entrei numa maçonaria cristã. Tá vendo? A águia bicéfala, tá vendo? Aqui, ó. Tá? Isso eu tenho reduzido na minha carteira. Tá? E a todos os maçons regulares, o poderoso e Supremo Conselho do Grande Oriente Místico e Eclético do Brasil para o rito escocês antigo e aceito faz saber que o respeitabilíssimo irmão Marlon Tavares de Oliveira, portador da carteira de identidade tal, carteira de identidade maçônica tal, participante do segredo real no acampamento da cidade de Aracaju, do estado de Sergipe, foi elevado a grande inspetor-geral da ordem. Grande inspetor-geral, muito menor do que o grau que eu recebi ali de Cavaleiro do Sol. Lindo, né? Bonito a beça, mas não vale nada. O que é que isso aqui vale para mim? Nada. Se fosse verdadeiro, eu estava vivendo uma vida tranquila, porque eu não sou burro. Eu tenho bastante capacidades. Aqui está certificado de aprendiz maçom, quando eu entrei logo no GOMEB. Ali é o último. Esse aqui é o primeiro. Aprendiz maçom. Tá vendo? Já está o símbolo da Maat aqui. Instalação de venerável, certificado de venerável, instalação, mestre instalado, MI. Certifico GOMEB, Grande Oriente Místico e Eclético, certificado de instalação e posse. Então pronto. Foi instalado na cadeira no trono de Salomão. Então eu sou o rei Salomão, que foi instalado no trono, sou o Messias. E assim é. Outro certificado de que a todos os maçons mais regulares, GOMEB, com seu aprendiz maçom, assim não é, esse não é meu não. É do meu filho, não vou mostrar. Então está aqui. Então mata a cobra e mostra o pau. Depois eu arrumo direitinho tudo isso aqui. E então, voltar para cá de volta. A revalidação do meu curso de parapsicologia, feito na Matriz Santo Antônio por católicos. Aí já se estava aceitando que haveria uma maçonaria cristã ou um grupo de estudos de paranormais, e aí eu pertencia a esse grupo de estudos. Mas já não tem mais nada a ver com isso daqui. Isso aqui é a proposta da Grande Loja do Rio de Janeiro, que eu não preenchi. E aqui o golpe da Grande Loja Unida do Rio de Janeiro para fazer com que nós do GOMEB desistíssemos de ser maçons cristãos e passássemos a ser maçons da Grande Loja, negando Jesus Cristo. E aí Henrique caiu na esparrela. Quando ele percebeu o engodo em que ele caiu, ele suicidou-se.
Então, está aqui. De quebra, aqui uma palestra que eu fiz no Instituto de Quiromance, né? O curso de Tarosofia. Aqui dentro está o documento dizendo que eu dei o curso de Tarosofia no Instituto Quiromance e 49 minutos. O que é que foi que eu fiz aqui? Quiromance, Academia Brasileira de Quiromancia. Então, são outros. Aqui está a minha papelada toda. Pronto. Agora estou apresentando a vocês. Quem vir esse vídeo de formação vai morder a língua e vai se envenenar com o próprio veneno. Pronto. Então está aqui os meus papéis. Estão aqui os meus certificados. E foi isso que eu fui ensinar aos maçons das lojas onde eu disse o que era a maçonaria, para quem não sabia. Mas fui obrigado a guardar o segredo, que agora estou revelando a vocês todos, porque tinha que ficar aqui, que é o Estatuto do Gomeb, a ordem a qual eu pertencia, certificado do Gomeb, Estatuto, e aqui graus superiores da águia bicéfala, graus superiores, aqueles que eu guardei, alguns eu rasguei e joguei fora, não me interessa mais. Então são os rituais dos graus superiores com a águia bicéfala. Então falo do que eu entendo. Então vamos voltar lá? Vamos voltar. Então deixa isso aqui, que já são 51 minutos. Então o que é que aconteceu? Tudo isso aqui é resultado de um golpe dado por Esdras na Babilônia no ano 430. Já disse a vocês, ele criou a Mishnah. Isso para os judeus é motivo, Ashkenaz é motivo de orgulho. Então aqui está no livro de Bernard Casper dizendo que a Mishnah é uma mistificação criada por Esdras que mudou as regras de explanação. Então, mudando a maneira de interpretar a Bíblia, ele enganou os trouxas da época dele, e Jesus Cristo, na época que veio aqui, o que nós estamos lendo aqui sobre Jesus Cristo, é exatamente a briga de Jesus pela interpretação correta da Escritura contra a interpretação errada dos discípulos de Esdras, escribas e fariseus. Por isso você vê tanto na Bíblia a briga de Jesus com os escribas e fariseus, e no meu livro está tudo direitinho. Esse livro vai chegar na praça, né? A Mishnah, dizendo como é que ela foi criada, a Mishnah, que é esse livrinho aqui, né? Como é que ela foi criada, para que ela foi criada. Ó, isso dito aqui por um judeu. Bernard Casper é judeu e tem uma coleção de livros, né? Biblioteca Popular, Judaica Popular, Bernard Casper, introdução ao Comentário Judaico da Bíblia. E aqui ele diz uma coisa que escandaliza. Aqui ele diz uma coisa que escandaliza. Depois ele vai dizer quem são os responsáveis na época que Esdras sucederam Esdras, mas ele diz aqui que a doutrina era a seguinte: a grande sinagoga. Os homens da grande sinagoga escreveram Ezequiel e tal, as genealogias, ou seja, o cânon, escritos por Esdras e a grande sinagoga. Então o redator final da Bíblia, no ano 432, 33, foi Esdras e os rabinos da grande sinagoga, que ele vai dar aqui quem são no final, não me interessa citar nome por nome. Então, mas aí o que é que acontece? Ali tinha livros que deixavam claro quem era o Messias, que qualidades ele tinha, como ele podia ser identificado. E aí eles aí modificaram. 200 anos depois de terem dito que aquelas regras, aquelas coisas que eles tinham dito, aqueles livros que eles tinham separados, era a verdadeira Bíblia Sagrada, eles no ano 200 depois de Cristo tentaram então destruir a obra dos cristãos, criando as heresias, que foram assim chamadas, porque eles aceitaram, eles inventaram. Esdras inventou 2 regras de explanação, o estabelecimento do cânon, está vendo? O cânon quer dizer livros oficiais para os judeus. Isso aqui nada a ver com nós cristãos. Nós seguimos a Septuaginta. São os escribas e os Targumim. Quer dizer, os escribas, sucessores de Esdras,
fundados por ele, e aqueles que copiaram a Bíblia judaica para outras línguas, principalmente para o aramaico, né, e para o grego. Mas a grega mais famosa é aquela feita pelos 70, a Septuaginta. Então, o livro de Crônicas, escrito por Esdras, vai ser uma falsificação que vai tentar destituir a família de Zorobabel, pervertendo assim a dinastia davídica, fazendo com que ela seja dissolvida. E estou procurando aqui a afirmação absurda dos homens da grande sinagoga sobre a Mishnah, que diz que a Mishnah tem maior valor do que a Bíblia. O que está revelado na Mishnah é mais verdadeiro e mais digno de fé do que o que Moisés... Veja, o canalha disse que pretendia levar adiante a obra de Moisés. Mas o que é que ele faz? Ele termina desconstruindo a obra de Moisés. E aqui, quem faz isso são os escribas e os targumim, criados por ele. Mas eu ainda não achei a passagem que eu queria. A passagem que eu queria ele diz que vai comentar a Escritura, mas na verdade ele vai alterar, ele vai degenerar a Escritura e vai fazer a afirmação de que a Mishnah tem mais autoridade do que a Bíblia. Não estou encontrando a passagem, não vou ficar muito tempo perdendo, porque o tempo está correndo e nós estamos com pouco tempo. Mas aqui a afirmação está aqui. Então, a afirmação é clara, né, que Moisés recebeu as duas, segundo eles dizem, a oral e a escrita, mas a oral tem prevalência sobre as escritas, né? Então, Esdras iniciou na realidade a atividade de comentarista desconstrutor, e parece que ele dedicou-se com zelo ao trabalho da exposição. Nada, ele dedicou-se ao trabalho de desconstruir a obra de Moisés, a Torá. Então, com isso, ele criou um partido, e esse partido deveria ter interesses utilitários muito grandes. Dali sairiam os sumos sacerdotes, como na época de Cristo, Anás e Caifás. Daí sairia o exilarca, o rei do exílio, que foi Marquês de Montefiore em 1860, e hoje é o Lord Nathaniel Barão de Rothschild, com os quais os nossos papas Bento XVI e Francisco bateram de frente, mandando que a gente lesse o livro The Lord of the World, que quer dizer o Senhor do Mundo. Mas aí está a palavrinha mágica, Lord. Já disse isso a vocês. Então, acho que já terão que acreditar. Aqui está escrito, então, que a Mishnah merece maior crédito. Isso causou um problema sério, porque começaram muita gente aqui, e Jesus dizendo o contrário, Jesus dizendo e provando. Ele conseguia discípulos, e aí os discípulos de Esdras começaram a temer, porque uma grande multidão, na multiplicação dos pães, que ele vai ser logo aqui adiante vai ter a multiplicação dos pães. Então, aí ele vai fazer coisas que nenhum outro profeta conseguiu fazer. E aí, primeira multiplicação dos pães está aqui, mas está muito adiante do que nós estamos, tá? Então ele vai interpretar a Escritura de acordo com a tradição mosaica, e vai bater de frente com os canalhas descendentes espirituais de Esdras, e aí vai dizer que o templo de Jerusalém é o templo dele, e aí a briga é feia. Ele vai chamar os escribas de filhos do diabo, e vai dizer que o templo vai ser destruído. Destruir esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Na verdade, ele está falando que o templo seria destruído e o corpo dele seria destruído, mas o corpo dele ele reconstituiria em 3 dias. Está falando da ressurreição. Poderes que ele concedeu aos apóstolos e a missão que eles tinham. O que fez comigo, com a graça de Deus, estamos aqui lutando por isto. Poderes e missão dos apóstolos. Então fui constituído cavaleiro do sol e outras coisas que agora não cabe dizer. E aí pronto.
Acham que eu estou agora falando a verdade ou não? Ainda duvidam. E aí começa agora uma coisa que eu escrevi um livro chamado Uma História Política da Cristandade. Aqui eu mostro o início da perseguição. Como foi que começou a perseguição? Então, aqui está as citações. O Holocausto Verdadeiro. Quem diz não sou eu. No dia 19 de julho de 64, o incêndio de 6 dias reduziu a cinzas 10 dos 14 bairros de Roma. A voz pública acusou Nero do funesto, pediu o culpado e os castigou. Diz-nos Comodiano, historiador da corte da época, como o manobrar os judeus por meio de sua amante judia Pompeia. Pompeia aqui é outra coisa. Quem fez o trabalho para mim foi meu irmão, mas ele não tinha o conhecimento que ele achou que tinha. Os quais viram na ocasião o pretexto esperado para dizimar os cristãos. Começava o Holocausto Verdadeiro, conforme Joseph Bernardi, no livro O Vaticano, foi tirado de lá, ó, tá vendo? Ó, o Holocausto Verdadeiro. Então o outro Holocausto é falso. O Vaticano, tradução de Carlos Domingues, edição Projeto. Durante 300 anos durou o Holocausto. Quem proferiu a condenação, como no próprio caso de Cristo, foi a autoridade romana. Mas quem maquinava eram os judeus. Eles odiavam os cristãos. Não todos, porém. Não todos os judeus. Diz-nos Tertuliano que a sinagoga foi a fonte das perseguições. Livro Escorpias, capítulo 18. Então, assim é, não todos os judeus, porém. Aí tem uma série de citações aqui, né? O livro que eu fiz vai ter essas citações e vai ser um livro, um e-book. Então aqui nós temos o nosso livro escrito, que agora será, não publiquei, mas registrei os direitos autorais. Então, mais uma novidade para vocês. Finalmente, criaram várias sociedades secretas. E o que é que essas sociedades secretas fizeram? Supervalorizaram os mitos. E aí, através dos mitos, né, a Bíblia também tem uma porção de mitos. Já mostrei a vocês de Joseph, de Robert Gave, Rafael Patai. Então, esses mitos confundiam-se com os mitos da Bíblia hebraica, que tem muitos mitos, né? No livro de Jó, é um livro cheio de mitos. Leviatã anda sobre as águas. Leviatã, não existe Leviatã. Gostaria de mostrar toda, mas vou um pouco mais longe nesse vídeo, mas não posso. Então, esses mitos terminaram confundindo a cabeça dos cristãos e tudo isso para levar ao que está no nosso dinheiro, Mitra, aí, mas só a cabeça dele, porque aqui ele está de corpo inteiro matando o touro, né? Na verdade, ele está na nossa moeda e o touro está na praça de Wall Street. E aí convenceram, através das sociedades secretas, as pessoas acharem que a Bíblia era apenas um conjunto de mitos. Muita gente embarcou nessa. Mas aqui nós temos, mais uma vez, Deus providencia. E aí, Mircea Eliade, polonês, checo, lá para aquele bando, descobre que, se comparar as mitologias, elas vão mostrar semelhanças. E ao invés de destruir e desconstruir a obra da Bíblia, elas vão terminar reforçando. Eu tenho ele aqui para manipulação, mas tem o original aqui, portanto, vou jogar para lá. Eu uso um pouco ele para não se destruir. E aqui eu tenho ele para, quando eu estudo e quando eu mostro para alguém, eu tenho ele aqui. Aqui na epopeia, numa hélice, está a Teogonia Babilônica, que mostra Marduk lutando cosmogonia japonesa, cosmogonia mesopotâmica. Pronto. Aqui onde eu marquei, dobrando, está o episódio onde Marduk vence Tiamat. Até aqui, portanto, né? Só.
aqui é egípcia. Então, daqui para aqui. Aí vocês veem que é, na verdade, Javé lutando contra os dragões de Gênesis 3. É a mesma coisa, sem tirar nem pôr. A luta de Marduk contra os dragões Tiamat e Apsu é exatamente o mesmo que está em Gênesis 3, no livro de Rafael Patai e Robert Graves. Então, Javé foi, na verdade, um anjo criado por Reshit para dobrar a altivez do povo dos israelitas, para que eles aceitassem, e aqui Robert Graves e Rafael Patai vão mostrar como o nosso queridíssimo Mircea Eliade estava certo. Então ele vai mostrar os mitos hebreus e compará-los com os outros povos. A mesma coisa que o mestre faz, o criador de religiões comparadas e mitologias comparadas. E aqui se acha o Gênesis 3. Aqui, ó, sublinhado em amarelo, vai começar, e aí vai ter justamente a história em que Javé luta com os dragões, do mesmo jeito que Marduk luta contra Tiamat, o dragão, e Apsu. Então a luta dos dragões, de Javé contra os dragões, vai ser a mesma luta de Marduk contra Tiamat. Igual. Essa comparação nos permite perceber que por trás dos mitos há uma verdade única, e era isso que Esdras não queria. Então ele tentava confundir os cristãos através dos mitos, da mitologia. Aí aparece Mircea Eliade e os discípulos dele. Existe o professor Júlio Sorri, meu livro dele, eu fiz uma cópia, mas não achei a cópia. Então eu não vou pegar o original porque ele está se acabando. Então está aqui, o genial, acho que é o Conhecimento Sagrado de Todas as Eras, onde ele começa a comparar, né, a Bíblia, os mitos bíblicos com os mitos de outras religiões. Eu uso pouco esse livro porque ele é uma preciosidade. E aí, aqui ele está em uma edição pop, que é para poder eu não usar o original, porque senão a Mircea Eliade. Ele criou a cadeira de mitologias comparadas, religiões comparadas. E aí, ao contrário do que o safado do Esdras imaginava, ao invés de confundir os cristãos, os mitos esclareceram que a luta de Marduk contra o dragão Tiamat é a mesma coisa que a luta de Javé contra Raab, Apsu e Keshek, os dragões que aparecem aqui. Então, os autores desse livro vão na linha do Mircea Eliade, que eu não uso de lá, uso de cá, peguei outro para mostrar para vocês, e aí Esdras vai dar com os burros na água, vai se danar, porque os estudiosos vão perceber que, ao contrário, os mitos comparados às religiões, quando comparadas, elas mostram mais ainda que a verdade está ali. Então, não adianta começar a publicar os mitos da mitologia grega. E como é que começa? Aqui está, divindades primordiais. No caos, a origem toda. Eu acabei de ontem responder no Facebook a um rapaz estudioso que dizia que a luz veio das trevas. Ora, está escrito, eu escrevi lá no canal dele, ele quis ser meu amigo, leu alguma coisa minha e pediu para ser meu amigo. Aceitei. Quando eu cheguei no canal dele, estava escrito isso, um texto filosófico, metafísico, onde ele dizia que não é a luz que faz as trevas, é as trevas que faz a luz. Aí eu falei, mas não é assim que está na Bíblia. A Bíblia diz, e disse Deus, fiat lux, e a luz se fez. E Deus é luz, Deus é amor. Então você está errado. Disse claramente assim. Ele se inscreveu no meu canal. Assim que eu acabei de postar, Via me Elohim, Iai Aor, Viai Aor, coloquei assim em hebraico. Em latim, Dixit Deus fiat lux, et lux fuit, e foi a luz. Então, aí você estudando aqui, eles botaram isso aqui bonito, porque tem cada divindade linda. Nossa Senhora, tem cada coisa maravilhosa aqui. Então, divulgaram a mitologia grega
para poder a gente se enganar. E aqui tem a criação segundo Ovídio, né? Os deuses gregos. E aí, aqui se substitui, o rapaz colocou lá. Esse novo inscrito meu colocou assim, né? No começo era o caos, conta o poeta Hesíodo, era o espaço aberto, a pura extensão ilimitada, o abismo sem fundo. Ou seja, trevas. O caos, a inteligência humana que olhar para alguma coisa que seja caótica, ela não entende nada, porque lá está tudo misturado. Então, a ideia de Esdras era que isso confundisse os cristãos, e aí os desgraçados dos sionistas, então, providenciaram para que essa belíssima obra viesse à tona. Foi feito pela editora Abril Cultural, né, mas, do Vitor Civita, né, que tem o campeão deles em confundir os cristãos, que é um padre da Universidade Católica, não sei se de Petrópolis, não, de São Paulo. Então, está aqui Vitor Civita. Então, a intenção dele é confundir. Ele tem um site. Se vocês virem as barbaridades que ele diz a respeito do Evangelho, a interpretação dele do Evangelho é a pior coisa. E esse rapaz aceitou. No princípio era a escuridão, era o caos. E do caos saiu tudo, a luz. A luz proveio do caos. Ele aceitou isso, o tolo. Desculpe, meu irmão, se você tiver, quando você vir esse vídeo, mas eu não posso deixar você no erro. Aí eu coloquei lá no seu canal o contrário. Quando se faz a luz, ela projeta o objeto e a sombra do objeto aparece. Então, a luz é feita primeiro. Então, aquela luminária, aquela janela estão batendo no meu rosto, e aqui vocês estão vendo do lado onde a luz bate, está claro, e o lado onde a luz não bate está na sombra. Quer dizer, é o lado oposto da luz que se torna sombrio. E vocês que é o contrário, a sombra produz a luz. Então você está seguindo a criação segundo Hesíodo, que é exatamente o que a gnose, o sionismo internacional quer que você faça. Por favor, reveja isto. Como eu fiz as citações no original, ele ficou impressionado, se inscreveu no meu canal para ver. Tomara que ele consiga. Olha que coisas lindas. Toda essa maravilhosa beleza eles quiseram usar para poder iludir os cristãos e fazer com que nós ficássemos confusos. E até hoje muita gente se baseia na teogonia de Hesíodo para dizer que o mundo foi criado daquela maneira. E em outras teogonias. Aqui, Mercúrio e a sua amante. Mercúrio tem asinhas, é o The Flash, né? E essas coisas bonitas, então, foram feitas por Esdras, quer dizer, previstas. Esdras fez uma agenda. Essa agenda depois se transformou no protocolo dos sábios de Sião, que são verdadeiros. Vou provar a vocês, vou chegar lá, está no meu livro, né? Mas o pior de todos, de tudo, é que a maçonaria foi a sociedade secreta mais poderosa que foi tomada de assalto pelos canalhas dos herdeiros do Esdras. Aqui eu tenho um livro de um maçom sincero como eu, Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães, onde ele mostra e diz claramente que a maçonaria é hebraica. Havia maçonaria cristã. Eu tenho documentos que provam isso, mas aqui ele vai dizer, aqui está dobrado, já li várias vezes, ele vai dizer aqui que Maurice Pilar, citado por Lepage, diz: todos os elementos característicos da maçonaria são palavras sagradas, palavras de passe, os oficiais, tudo é em hebreu, é em judeu, tendo por finalidade encontrar a palavra perdida. Qual é a pronúncia de Yod, Re, Val, Re? Essa é a essência da maçonaria, ninguém sabe. Pelo cálculo das probabilidades, dá 200.000 possibilidades, porque o Yod, Re, Val, Re pode se combinar com várias outras palavras, porque são apenas 4 consoantes. Então ninguém sabe. Os testemunhos de Jeová garantem que é Jeová, coisa nenhuma. Aí os eruditos se reuniram, judeus e cristãos, e decidiram que seja Javé. E assim ficou. Então, ou a maçonaria é uma imaginação, uma invenção humana, ou bem a origem e sua transmissão espiritual é hebraica.
Aqui está dito, num livro de maçonaria, escrito por um maçom. Então, essa doutrina é seguida também por Eliphas Levi e por Edouard Chouret, mostrando que os judeus queriam negar isso, mas Eliphas Levi diz: as associações maçônicas se formaram porque recolheram a tradição perdida pelos judeus e proscrita pelos cristãos, porque o nome próprio e os atributos da maçonaria se relacionam com a construção do Templo de Salomão, sonho universal da Cabala. Esse é sincero, esse é meu irmão. Agora, assim como o Castelo, José Castellani, de feliz memória. Então, há gente boa lá dentro, viu? Está aqui o livrinho dele que não é mais vendido. É uma preciosidade que eu guardo. Então, esse é sincero. Mas, olha aqui, a maravilhosa, magnífica obra, o Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão. O que é que a maçonaria faz? Você entra e você é representado por essa figura, o aprendiz. Está o quê? Pegando a pedra bruta, talhando ela, fazendo dela uma pedra talhada, para poder construir o Templo de Jerusalém. Isso só interessa ao judeu, eu não sou judeu. Para que eu quero construir o Templo de Jerusalém? Então o maçom entra lá sem saber o que é que vai fazer, porque é segredo, tudo é segredo. Mas eu entrei e fui até o grau 33, do grau 1 ao grau 33. Olha aqui, ele talhando a pedra para colocar as pedras em blocos ajeitadas uma em cima da outra, do lado da outra, e assim construir aquela maravilha que é o Templo de Jerusalém. Né? Benjamin Netanyahu teve 12 anos para fazer isso, não conseguiu, levou um pé na bunda. Aqui está agora, então, o companheiro. Agora, então, ele está fazendo isso. Né? Essa pedra é diferente da do mestre. Aqui é o segundo grau. Agora, aqui tem o mestre. Né? Que eu tenho um presente que um irmão me deu quando eu cheguei ao grau de mestre em metal, em bronze. E qual é a pedra do mestre? Bem, a pedra do mestre é diferente, é muito mais sofisticada. Ela é um cubo com a pirâmide em cima. Não vou explicar porque aí já é um segredo maçônico. Mas, tá vendo? Tudo isso para construir o Templo de Jerusalém. E a loja maçônica é exatamente feita segundo a planta baixa do Templo de Jerusalém. Aqui fica o venerável, aqui ficam os principais dignidades de um lado e de outro dele. Né? Aqui fica o altar dos juramentos, que aqui é o altar dos holocaustos, né? Aqui fica, então, o Santíssimo, nos judeus, é o lugar do trono do venerável mestre. Aqui fica o pátio dos homens, onde ficam os maçons aprendizes e companheiros, aqui só os mestres, e aqui a sala dos passos perdidos, onde se entra para se preparar para as iniciações ou para se vestir para a sessão de loja. Tudo isso eu digo no meu livro, porque logo estarão com ele. Aqui está mais uma vez a mesma coisa, mas acontece que Ezequiel disse que isso jamais seria construído de novo. Se aparecesse em Jerusalém, tenham certeza de que foi feito pelo anticristo. Por quê? Porque Deus disse a Ezequiel: essa divisão aqui não será mais permitida. O novo templo será aberto a todos que queiram. Aqui estava fechado, só podia, essa casinha aqui era dos sacerdotes. Esse pedaço que vai desse muro aqui até a casinha era dos homens, e esse pátio aqui era das mulheres. E na construção inicial, além dessa casinha, tem mais alguma coisa. Então, além dos 3 pátios, dos sacerdotes, dos homens, do muro para lá, das mulheres, a maior parte, ou seja, dos aprendizes e companheiros. Né? Então, agora você vê que tem outro pátio do lado de fora, aqui está cercado, aqui está cercado, mas esse murozinho aqui é uma coisa, e aquele muro de lá é outra coisa. Nesses pátios aqui, ficar grandão, ficavam os gentios, os prosélitos, os que tinham aceito o judaísmo como religião, mas não era permitido a eles entrar no templo. Então eles tinham um pátio especial, onde eles ficavam do lado de fora. E aí o profeta Ezequiel recebe numa revelação que isso não será mais feito. A ordem mundial não será essa. Se for, então é porque o anticristo está mandando. Por isso o Netanyahu não conseguiu construir, porque a resistência é grande. E aí, como é que um pastor evangélico
Pegou a citação do livro de Ezequiel, que é um profeta, é um dos últimos livros da Bíblia, e reconstruiu o templo como vai ser. Não tem muros. É a igreja cristã. Está vendo aqui, ó? Está tudo no lugar, a mesma coisa. Está vendo? Isso aqui é o Santíssimo, aqui nós temos os pátios, mas cadê os muros? Não tem muros, ó. Está vendo? Ó? Está completamente livre para quem quiser entrar. Agora tem que entrar e estudar. Ah, eu já fui católico, agora me converti ao budismo, ao hinduísmo. Eu nunca fui católico, porque você nunca soube o que era catolicismo. Então, aqui foi o trabalho de um pastor evangélico magistralmente feito, mostrando que isso, chamado o Templo do Milênio, será construído por Jesus. Ele que é o Messias, que é a Igreja Cristã. Vamos parar por aqui, não dá para ir mais além. E aí é o corpo de Cristo. Nós somos inseridos nele automaticamente. E a igreja, que é esse corpo místico, então todos podem entrar. A porta está aberta. Você pode entrar quando quiser. Ao contrário dos judeus, cuja porta estava fechada. Só os judeus eram salvos. Só eles eram filhos de Abraão. Essa instituição proliferou enormemente com o dinheiro do clã de Rothschild, o clã diabólico, que agora tem como seu representante máximo o anticristo Lord Nathaniel Barão de Rothschild. Pronto, por hoje é só. Agora vamos guardar tudo isso e vamos esperar chegar até o final. Agora, saí bastante do texto, mas tudo isso é importante para vocês saberem o que foi que Jesus combateu. Então, os textos do Evangelho não é brincadeira de criança. A Igreja Católica não é lugar de velhinhas e crianças. Não, a Igreja Católica é lugar do homem, de homem de pulso, como Inácio de Loyola, como Francisco Xavier, né? Como João Paulo II, que saiu percorrendo o mundo para poder dizer quem era Jesus Cristo. Então, é a batalha, né? Como esse meu irmão que eu disse a ele que ele, Everaldo, né, me deu o alfabeto hebraico, isso aqui foi ele quem fez. Ele reproduziu todas as letras do alfabeto hebraico nesse tamanho, ó. Aqui nós temos Aleph e Tal, A e Z. Tal é a cruz, mostrando que o Messias seria crucificado. E Aleph é o boi, ou seja, ele teria um corpo. Então, esse é o segredo. Everaldo, muito obrigado. Guardo com carinho, né? Você talvez nem se lembre mais que me deu. Aqui é uma vaquinha, ó. Tá vendo? Os saquinhos de leite da CCPL tem alguma coisa parecida com isso aqui. É uma vaquinha, ó, virada para baixo da letra A. Pronto. Disse tudo, ou quase tudo. Resta pouco. Vamos parar. Já são 1h22. Mas ainda falta um pouquinho. Então, para mostrar a vocês, para provar a vocês que eu digo o que sei, digo o que vivi. E vivi para saber, porque já era uma maçonaria cristã. O GOMEB era dirigido por Henrique Jorge Silva, que era pastor pentecostal. Dirigido espiritualmente, pela orientação de José Castellani, um dos maiores maçons brasileiros, que tomou o nome de, o pseudônimo de Platão, porque ele disse: eu ajudarei mais a vocês a criar essa maçonaria verdadeira, ficando dentro da maçonaria falsa, porque lá eu saberia o que está acontecendo e que ficando com vocês. Mas vocês são maçons de verdade e os outros são falsos, porque são hipócritas, são corruptos, são mentirosos e são perversos. Foram criados para isso, mas é um círculo pequeno. Mas ele descobriu, ele chegou a esse círculo. Então, o grande círculo são de inocentes úteis que fazem a obra de fachada da maçonaria, de parecer uma porção, uma sociedade de homens honestos, filantrópica e filosófica, para poder fazer o bem e se educar para fazer cidadãos, construir a cidade, formando cidadãos. Lorota, mentira. É para ver quem desses é digno de entrar no segundo círculo, que é o círculo do teste. Aí, nesse teste, então, primeiro são inocentes, primeiro círculo, a maioria. O segundo é o círculo dos testes,
E quem passou pelo teste, ou seja, foi corrompido e aceitou, aí vai para o pequeno círculo, que são os grandes supremos conselhos, Águia e Bicéfala. Esse é o segredo da maçonaria. Pronto, está dado. Então, muito obrigado. 1h25. 1h25. Cansei, mas estou feliz, estou satisfeito. Disse muita coisa aqui perigosa. Não sei o que farão, mas está dito. Não temo a morte. Para mim, morrer é lucro, viver é perda. Então, está dito e está provado. Então, eles devem, se morderem a língua, vão morrer envenenados, porque eles são venenosos como uma serpente víbora. Serpentes, disse Jesus, quem vos ensinou a tentar fugir da ira futura? Dizei, temos por pai Abraão. Se Abraão fosse vosso pai, não haveria de querer matar-me, mas vós quereis matar-me. Portanto, o diabo é vosso pai, que foi mentiroso e assassino desde o princípio. Ele é pai da mentira e pai dos mentirosos. E aqui é o canal da verdade. Aqui nós não temos a mentira. A mentira não tem lugar nesse canal. Mostrei a vocês a minha grande verdade, tinha escondido até agora, mas achei que era o momento. Então, até a próxima. Esse vídeo para mim, vai me expor muito. Mas eu tinha que provar que tudo que eu digo com uma base sólida. Fiz os rituais. Comecei pelo 1º grau, aprendiz, fui até o 33º grau e sei tudo que foi ensinado lá. E aí criamos uma maçonaria Castellani, Coreia Aníbal e Luiz Henrique Jorge Silva. E fizemos uma maçonaria cristã, mas Henrique caiu na armadilha da grande loja do Rio de Janeiro, que pretendia criar a Grande Loja Unida e convidou o Gomeb para participar e terminou que ele foi, vamos dizer assim, desmoralizado publicamente. Ele não suportou o choque emocional, que ele amava demais a maçonaria, chegou em casa, suicidou-se. Ele tinha uma arma em casa. Agora, dedico esse livro e a minha vida ad majorem Dei Gloriam, lema dos Templários, para a maior glória de Deus. Então, ele faz o que quer. Deus fez tudo segundo a sua palavra. E o que está acontecendo é exatamente o que ele quer que aconteça. Então, fiz a vontade dele, disse a verdade, provei. Agora, depois desse vídeo, ninguém poderá duvidar que o professor Marlanf está falando do que conhece. Eu não leio em livros, não sou atravessador cultural, nem como professor eu era. Não leio em livro e espalho aquilo que eu li, como os professores ou os que gravam certos vídeos aí, os carnais da vida. Não, eu vivi. Sou, portanto, um hierofante. Estou dizendo o que vivi, a minha experiência. E a minha experiência é esta, de verdade. Estou transmitindo a vocês. Não caiam na armadilha, no engodo. Não caiam. Trevas ou luz, a qual das duas alas você quer pertencer, a escolha é sua. E aqueles que Deus de antemão conhecer, a eles predestinará. E aos que predestinar, a eles elegerá serem seus filhos adotivos. Nós somos filhos de Deus, adotivos. Jesus é o Filho único, primogênito e unigênito. A ele toda a honra e toda a glória no seu trono eterno, agora e para sempre. Amém. Sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, a qual eu tenho a dignidade de pertencer como cavaleiro da ordem do sol. Bom, até a próxima.